Bom dia, meu nome é Isabela, aluna do primeiro D do Master, e hoje a gente vai entrevistar a professora Jaciara, que também atua na área de publicidade. Então, quando a gente vai no shopping center, hoje em dia sempre vemos marcas, todo mundo usa uma marca, que ela exprime um poder e leva à separação em vários grupos. Então, professora, você acha que os grupos sempre são identificados pela marca que usam? A grande maioria que usa uma roupa que a gente considera grife são sim identificados por determinada marca. Por exemplo, a gente tem os grupos de surfistas, a gente tem os grupos de skatistas, a gente tem os grupos de executivos, a gente tem os grupos de dondocas, de esportistas. E todos esses grupos podem ser identificados por uma marca específica. Se você pensa, por exemplo, numa marca como a Coach, ela tem um grupo que é extremamente popularizado entre os adolescentes, principalmente da idade de vocês. Se vocês dão uma olhada aqui pela sala, vocês vão observar que a maioria das pastas, dos estojos, das bolsas, são da marca Kipling, ou seja, essa é uma marca que, independente de estar em Aracaju, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, ela vai identificar o adolescente de determinada classe social. Então, eles são sim identificados pelas marcas. Certo. E por que você acha que as pessoas dão tanto valor às marcas mais caras, sendo que em alguns casos elas têm o mesmo padrão de qualidade que alguma mais barata? É exatamente isso, porque uma marca, ela agrega valor à pessoa. Quem consome, por exemplo, um relógio da marca Rolex, ele não está consumindo um relógio para ele olhar as horas, ele está consumindo um objeto que confere a ele um valor que aquele que não tem aquele mesmo produto não tem. Quando você compra um carro, por exemplo, muitas vezes você não compra um meio de transporte, você compra um produto que vai conferir a você status. Então você pode escolher entre um carro popular que custa, sei lá, 20 mil reais, e você pode escolher entre um carro esportivo que custa, por exemplo, 600 mil reais. Qual deles dois você vai ser melhor visto pela sociedade? Ambos vão ter a mesma função. Eles vão te tirar de um lugar e te levar para outro. Mas você não vai ser visto da mesma forma se você tiver um e se tiver outro. Então, marca confere valor a quem utiliza. E até onde você acha que a propaganda influencia as pessoas? Há quem diga que a propaganda influencia inclusive negativamente. Por exemplo, que a propaganda ela tem uma grande função social. No caso, se você tem um tênis de marca, você corre o risco de ter esse tênis roubado pelo trombadinha. Mas se você tiver com um tênis que não tem marca nenhuma, ele não vai roubar. Ou seja, o trombadinha que rouba o seu tênis, ele não está roubando um calçado porque ele não tem calçado. Ele está roubando um produto que confere a ele algum tipo de valor. Eu poderia citar um boné, você sai para Caju com um boné de político ou de qualquer outra situação assim comemorativa e você volta para casa com ele. Mas saia com um boné de determinada marca que você não vai andar nem 100 metros. Esse boné vai ser roubado. Então, quando você pergunta se as pessoas são influenciadas pela propaganda, de fato são. Porque se não existisse propaganda, nós não daríamos mais valor a uma marca e menos valor a outra. É a propaganda que confere às marcas o valor que elas têm. Então, você se considera influenciada pela propaganda? Sem dúvida. Influenciada pela propaganda em inúmeros sentidos. Não apenas nesse sentido social, mas quando a gente faz parte de grupos sociais, é comum que a gente se renda a determinadas marcas justamente para a gente ser aceito. E eu não considero que isso seja negativo de forma alguma, não significa falta de personalidade. No final das contas, é apenas a afinidade com determinados grupos. Certo. Então, e você acha que a propaganda de fast foods influencia a obesidade no Brasil e em outras partes? Então, há essa discussão gigantesca em torno da propaganda. Por exemplo, a propaganda de cerveja influencia as pessoas a beberem, ou seja, a propaganda de fast food, aí a gente pensa em McDonald's, Burger King, influencia as pessoas a comerem aquilo que elas de antemão já sabem que não é saudável. Eu acho que existe uma predisposição que é individual. A propaganda ela não vai criar em você uma necessidade que não existe.
Você só vai consumir aquele produto se você estiver disposta a consumir, porque do mesmo jeito que existe a propaganda do fast food, existe a propaganda da comida natural. Ou seja, eu tenho sempre a opção de escolha, eu tenho sempre o poder de escolher. Então, culpar a propaganda pela obesidade é como se nós culpássemos as montadoras de automóveis pelos acidentes de carro. Elas oferecem aquele serviço. Eu adquiro, ou aquele produto, ou aquele serviço, eu adquiro se eu quiser, né, se eu tiver afinidade com o produto. Certo. E você acha que a utilização de jingles em propagandas é um modo de chamar a atenção de um público jovem? É, jingle. Jingle. Ai, troca isso. Jingle é a musiquinha. Jingle, que é isso? Jingle é a musiquinha da propaganda. E, na verdade, independente de você ser jovem, de você ser criança, ou de você ser adulto, ou de você ser mais velho, a música está presente na vida da gente. Então, é mais um recurso que a publicidade tem para chamar a atenção do consumidor. Veja, a gente tem 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, quando a propaganda se utiliza somente da visão, ela perde uma possibilidade enorme de trabalhar com outros sentidos da gente que funcionam. Por exemplo, é comum hoje as lojas que vendem moda trabalharem com essência. Então você leva a sua roupa para casa nova e você põe no armário e ela tem um cheirinho diferente, que é o cheirinho da loja. Então, marketing sensorial, trabalhando com a sensação olfativa. É comum também que se trabalhe com a sensação auditiva, que é exatamente a música, para estimular. E outra coisa, a música, ela fica grudada na nossa cabeça. Fica, pôneis malditos. Pôneis malditos é uma, o pipoca e guaraná, que existe desde a década de 90, é outra. Os bichinhos da Parmalat, que começaram na década de 90 e foram reeditadas agora no início dos anos 2000, ou seja, é uma possibilidade a mais que a propaganda tem de chamar a atenção, é um recurso que eles utilizam, sim. Certo, então acho que a gente já fez algumas perguntas suficientes para a entrevista que vão estar no blog. Obrigada, professora. Até mais.